Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Operação Salva Maria realiza prisões de acusados de violência contra a mulher. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia faz sua última reunião antes do recesso parlamentar. Veja também, diretor-geral do TRE Maranhão é o convidado de hoje do quadro Sala de Entrevista. E ainda, Dia da Pizza é comemorado em São Luís pelos apaixonados pela iguaria. É agora no Portal da Assembleia. A Polícia Civil, por meio da Delegacia da Mulher, deflagrou a Operação Salva Maria, que resultou na prisão de 4 homens acusados de violência. A operação continua e a repórter Milena Dutra tem mais detalhes. Esta foi apenas a primeira etapa da Operação Salve Maria, realizada pela Polícia Civil do Maranhão. Foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 1 de busca e apreensão. E para falar sobre a operação e como ela vai continuar aqui no estado, eu converso agora com a delegada da Mulher, a delegada Wanda Moura. Delegada, como eu falei, esta é apenas a primeira etapa e o interessante é que partiu de denúncias das vítimas, né? Exatamente. Na manhã de ontem, logo nas primeiras horas, fizemos essa operação Salve Maria, com apoio de policiais civis de outras unidades aqui da capital. Foram aproximadamente 40 policiais. As equipes saíram simultaneamente para dar cumprimento a 4 mandados de prisão e 1 mandado de busca e apreensão. Um dos alvos que tinha mandado de prisão, que seria o 6º alvo, não foi localizado. Mas foi uma operação de muito sucesso, bem exitosa, já que a gente conseguiu dar cumprimento à maioria desses mandados. Essa operação nasceu de denúncias feitas pelas vítimas de situações de ameaças, de ameaças de agressões, ameaças de morte, onde essas mulheres, após terminarem esses relacionamentos abusivos, os ex-companheiros, ex-maridos não aceitavam o fim desse relacionamento e passaram a perseguir a vida dessas mulheres. Então, para garantir que essas mulheres possam ter essa vida livre de qualquer tipo de violência, fizemos essa operação. Por isso é importante a gente estimular sempre que a mulher tenha a coragem de denunciar, que ela rompa com silêncio, que ela procure a Delegacia da Mulher, que aqui nós temos esse aparato necessário para coibir qualquer tipo de violência contra a mulher. Agora sim, delegada, uma vez sendo cumprido o mandado, o que acontece com esses agressores? Alguns deles foram parar em Pedrinhas, no complexo de Pedrinhas, onde eles estão hoje? Ontem mesmo, os 4 foram recambiados para Pedrinhas e estão à disposição da Justiça. As investigações policiais têm que ser concluídas no prazo máximo de 10 dias e aí, nesse prazo, os inquéritos policiais são remetidos também à Justiça. Agora, como você falou, as prisões aconteceram também graças a denúncias. Só para reforçar, como é que as mulheres que se sentirem que são vítimas de violência doméstica ou qualquer tipo de violência podem procurar o serviço da delegacia, denunciar o agressor e procurar justiça? Em qualquer situação de violência, que essa mulher ligue para o 180 ou procure a Delegacia da Mulher, que funciona inclusive em regime de plantão, 24 horas por dia, aos fins de semana, no horário que for mais adequado para essa mulher. Que ela venha até a Delegacia da Mulher, aqui ela vai ser atendida por uma delegada e assim ela vai conseguir todas as informações e orientações necessárias para sair dessa situação de violência. Todos os dias recebemos novas denúncias, então a partir dessas denúncias nós reformulamos, fazemos novas operações para dar cumprimento às prisões que são necessárias para que essa mulher tenha uma vida sem violência. Delegada Wanda Moura, obrigada pelas informações. Só lembrando, a mulher pode denunciar pelo 180, procurar a Delegacia da Mulher, que fica aqui na Casa da Mulher Brasileira, bem no Jaracati, aqui pertinho do centro da cidade. Milena Dutra, para a TV Assembleia. E só reforçando, as denúncias de casos de violência contra a mulher podem ser feitas através do número 180 ou na Casa da Mulher Brasileira, localizada no Jaracati, que funciona 24 horas. No último encontro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia, antes do recesso parlamentar, os deputados apreciaram projetos em tramitação na Casa. Durante a reunião, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Braide, que considera de utilidade pública a Associação Cultural do Bumba Meu Boi de Matraca, do bairro Maiobão. Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa do Maranhão, 9 projetos de lei, uma medida provisória e um projeto de resolução legislativa foram apreciados pelos parlamentares.
Um projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Braide e que considera de utilidade pública a Associação Cultural de Bumba Meu Boi de Matraca do Maiobão foi aprovado pela CCJ. É um reconhecimento à nossa cultura, a cultura do estado do Maranhão, e tornando de utilidade pública o Bumba Meu Boi de Matraca do Maiobão, que tem se apresentado já ao longo de vários anos, e nada mais justo que essa casa conceder ou outorgar essa utilidade pública para que ele possa ter facilidade, para que ele possa realmente obter os benefícios que vêm com a lei de utilidade pública. O presidente da comissão, deputado Glauber Cutrim, fez um balanço positivo do trabalho da comissão no primeiro semestre de 2018. A gente tem um saldo totalmente positivo, ficamos muito satisfeitos com o que produzimos aqui dentro da CCJ. Foram 16 reuniões, 16 pautas que nós tratamos de interesses diversos aqui do povo do Maranhão, e com a devida satisfação de termos feito a justiça dentro dos mais diversos projetos de deputados de oposição, de situação, de terceira via. Fizemos um bom trabalho e graças a Deus, vamos com um saldo muito positivo para o segundo semestre. Projeto de lei que exige bombeiros civis em estabelecimentos comerciais e a criação de um campus da UEMA no leste maranhense foram alguns dos destaques da sessão plenária de hoje. O repórter Joelson Braga tem as informações direto do plenário. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. E na sessão desta quarta-feira, o deputado Júnior Verde foi quem abriu o pequeno expediente e ele tratou da importância do setor produtivo no estado e deu destaque especialmente para o setor de pesca e o setor de apicultura. Logo em seguida, o deputado Rigo Teles registrou a morte do líder político de Barra do Corda, Raimundo Avelar Sampaio. O deputado Bira do Pindaré tratou de projeto que define a exigência em estabelecimentos comerciais de bombeiros civis. O deputado Neto Evangelista chamou atenção para o setor de loterias no estado do Maranhão. Ele falou que existe sérios problemas que, inclusive, casas lotéricas podem ser fechadas no estado do Maranhão. E o deputado Alexandre Almeida tratou da criação da UEMA do leste maranhense. Este, portanto, foi o resumo da sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Lembrando que você pode acompanhar os trabalhos dos parlamentares, além da TV Assembleia, por meio das nossas redes sociais e também por meio da Rádio Senado no prefixo 96.9. Joelson Braga, do plenário na Gibiaico, na Assembleia Legislativa, para o portal da Assembleia. Veja no próximo bloco, o Juraci Filho conversa com o diretor-geral do TRE, Flávio Costa, no quadro Sala de Entrevista. O portal da Assembleia volta em 1 minuto. No quadro Sala de Entrevista de hoje, Juraci Filho recebe o diretor-geral do TRE Maranhão, Flávio Costa. Olá, boa tarde. Contar com a sua audiência é sinal de orgulho e prazer para todos nós que fazemos o portal da Assembleia. E no quadro Sala de Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o processo eleitoral, as eleições de 2018 que se aproximam. Vamos falar de que forma o Tribunal Regional Eleitoral vem se preparando no Maranhão para esse processo eleitoral. Para falarmos sobre o TRE do Maranhão, nós estamos recebendo aqui o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o Flávio Vinícius Araújo Costa. Diretor, muito obrigado por ter vindo aqui, é uma honra tê-lo do quadro Sala de Entrevista. Boa tarde, Juraci. Eu, como representante do TRE, diretor-geral, estou aqui à disposição do portal da Assembleia, como todo cidadão maranhense, para a gente prestar qualquer esclarecimento. Então, agradeço o convite e também me sinto honrado de estar prestando essa entrevista e esses esclarecimentos. Flávio, nós estamos a menos de 3 meses de um momento mais esperado no país de exercício da democracia, que são as eleições gerais de 2018. De que forma o TRE do Estado do Maranhão vem se preparando para realizar este pleito que se aproxima na cidade de São Luís e nas 217 cidades que compõem o Estado do Maranhão? Já se o TRE está preparado, eu posso te dizer hoje, com bastante antecedência, porque desde 2016, novembro de 2016, o TRE já preparou todos os procedimentos, todos os processos de eleição, haja vista que a missão do TRE não é só julgar. Nós temos a missão de julgar, mas temos a missão de organizar a eleição. Então, é uma missão
dúplice. A gente tem uma missão julgadora de efetivar aquele poder controlador do judiciário e temos também a missão de organizar as eleições. Eu digo que o TRE ele faz a parte administrativa, organizacional e faz a parte judicial. Então é um tribunal diferente. Até porque o ramo do direito eleitoral é um ramo diferente. É um ramo que nós temos que pegar uma legislação que ela é feita pelos próprios operadores que serão aplicadas para eles mesmos. Ou seja, os legisladores, os congressistas que fazem, aí tem que ser sancionado pelo Poder Executivo, no caso o Presidente da República, haja vista que nós não temos a legislação eleitoral estadual ou municipal, tão somente na parte de organização, que a gente pode tratar daquela questão da portaria da lei seca, mas toda a legislação que trata de inelegibilidade, processo eleitoral, propaganda eleitoral, registro de candidatura, inelegibilidades, só temos através de regulamentação federal. Sendo que, quando a gente trata de condições de elegibilidade e inelegibilidade, somente por norma constitucional e lei complementar. Sequer as leis ordinárias são taxadas para isso. De 2015 para cá, nós tivemos uma série de alterações processadas pelos legisladores brasileiros. Mas foram várias que alteraram dispositivos importantes na lei de eleições e também na lei chamada Lei dos Partidos. Se você tivesse que dizer aqui agora, no quadro Sala de Entrevista, o que de mais importante mudou, o que deve ser levado em consideração já para o pleito que se avizinha no mês de outubro? Eu posso dizer que todo ano ímpar, antes da eleição, nós temos mudanças eleitorais. Todo ano ímpar? Todo ano ímpar. E o que era... 2015, 2017, exatamente. Né? Então, todo ano ímpar nós temos modificações. E isso eu provo. A Lei 13.065 de 2015, ela alterou antes das eleições municipais. Foi chamada de mini-reforma eleitoral ou micro-reforma eleitoral. E tivemos agora duas leis, que foi aprovada a Lei 13.487 e 13.488, que foi aprovada em 2017, praticamente no apagar das luzes de 2017, no último dia de 2017. Haja vista que no direito eleitoral nós temos o princípio da anualidade, que vale somente para a legislação. Toda lei eleitoral só pode entrar em vigor e ter aplicabilidade nas eleições se ela estiver vigorando um ano antes dessas eleições. Então é um princípio constitucional. Então, entrando no foco bem objetivo da pergunta, eu posso te dizer que a questão de prestação de contas, a questão de fundo de campanha, que a gente tem fundo de campanha e fundo partidário, nós temos o limite de gastos de campanha, nós temos propaganda eleitoral, nós temos registro de candidatura, substituição de candidatos, tudo isso sofreu alteração. Então a gente pode dizer que hoje temos um processo eleitoral com uma nova roupagem, até porque... E pelo jeito complexo, né? Complexo. Hoje a legislação, ela já teve tanta modificação que a gente não sabe qual legislação seguir. Até porque, em raros casos, e eu posso dizer como próprio operador de direito eleitoral, nós temos normas de disposições transitórias, ou seja, normas que só valem para uma eleição. Quando passa outra eleição, por exemplo, em 2020, já não teremos mais a aplicabilidade dessa norma. Como tivemos em 2016, comentava agora há pouco acerca do limite regressivo de gastos de campanha, que era regressivo, era 70% do último gasto. Isso valeu para as eleições de 2016. Nessas agora ele não aplica. A lei não foi revogada, mas se criou na Lei 13.488 disposições transitórias para as leis das eleições, que alterou Código Eleitoral, Lei 9.504, Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Então, todos esses regramentos sofreram eleições e criou essas disposições transitórias que eu disse, que o TSE, através de resolução, limitou os gastos de campanha para esse ano. O Tribunal Superior Eleitoral, ele afastou o prefeito de Bacabal, José Vieira. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão acaba, inclusive, de marcar a eleição na cidade de Bacabal para novo prefeito e novo vice-prefeito para o dia 28 do mês de outubro. Por que essa data foi escolhida? Vamos lá. Nessa questão, e é bom ressaltar, que Bacabal sofre um imbróglio muito grande jurídico e a gente tem que ter alguns esclarecimentos. Nem todos esses afastamentos que foram causados pelo candidato que exerceu a prefeitura, Zé Vieira, foram feitos pela Justiça Eleitoral. Até porque a Justiça Eleitoral do Maranhão, começando pela a juíza da zona eleitoral na época de Bacabal, indeferiu o registro dele. Mesmo assim, ele disputou as eleições com registro indeferido. Tanto é verdade que seus votos foram computados como votos nulos. Haja vista que ele não tinha tido registro indeferido. O TRE do Maranhão, também no ano ainda de 2016, por unanimidade, manteve a sentença da juíza da zona eleitoral de Bacabal como
válida, ou seja, julgou indeferido o registro. No começo de 2017, o candidato Zé Vieira conseguiu um pedido de atribuição de efeito suspensivo a um recurso especial ao TSE, que foi concedido pelo relator do caso na época, o ministro Gilmar Mendes, que assim determinou que os votos dele foram computados como válidos, que ele fosse diplomado e empossado num só ato, ou seja, ele estava por meio de uma liminar. O TSE, há pouco tempo, julgou, há 2 semanas atrás, há uma semana atrás, melhor dizendo, julgou o recurso especial e o que fez? Manteve o indeferimento do registro do candidato Zé Vieira. E nessa situação... Ou seja, manteve o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. E fez uma ressalva, até para evitar o caso de Tocantins, que ele disse, inclusive determinando que sejam realizadas novas eleições sem o julgamento dos embargos de declaração, isso lá no TSE. Então, o que o candidato Zé Vieira pode opor o embargo de declaração, pode até ir ao STF, buscar efeito suspensivo no recurso extraordinário, caso... Cabe recurso, né? Cabe recurso. Ele tem ainda a esfera constitucional. Se ele entender que tem alguma violação de norma constitucional na decisão do TSE, ele pode recorrer à Corte Suprema, que é o guardião da Constituição. Agora, diretor, há uma preocupação muito grande no Brasil, à medida que se aproxima o pleito, em relação às chamadas fake news. O Tribunal Superior Eleitoral tem se manifestado, né, muito sobre essa questão. De que modo o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o TRE, vai agir para coibir que notícias falsas possam interferir, né, na vontade popular ou dentro de um processo eleitoral que estamos próximos de atingir? A primeira coisa que a gente conta é com o apoio da boa imprensa, do bom jornalismo, porque o bom jornalismo ele transmite a verdade para a população, ele transmite a verdade para o cidadão. E a gente contar também com o esclarecimento do cidadão, saber de onde ele está tirando aquela notícia, verificar, fazer uma checagem. Paralelamente a isso, e a gente não se furta a nossa responsabilidade, nós não furtamos, o TRE do Maranhão, juntamente com o TSE, estamos montando um comitê de fiscalização e de verificação de fake news. Ou seja, isso com um acordo com todos os partidos, que já foi celebrado no TSE, que os partidos se comprometem a não fazer qualquer divulgação de notícias falsas. Da mesma forma com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e também com o Ministério Público Eleitoral, porque nós estamos representados aqui no Maranhão pela Procuradoria Regional Eleitoral. Então, existe esse Comitê Nacional e o TRE está montando um Comitê Regional. O Comitê Regional vai ser comandado pelo desembargador Ricardo Ailib, vai ser comandado pelo desembargador Cleones Carvalho Cunha, que é o nosso atual corregedor, e o diretor também vai estar tendo a coordenação desse comitê. Logo, a gente tem feito todo esse trabalho. Além disso, tem que esclarecer o cidadão, porque quem divulga uma fake news também está incorrendo na mesma situação. E aí temos 2 responsabilidades, a civil eleitoral e a penal eleitoral. Porque temos notícias falsas sem ter cunho eleitoral, mas eu estou vinculando na eleitoral. Tem que saber se aquele perfil ou quem divulgou aquela fake news, e aí eu estou dizendo que fake news não é uma novidade, a velocidade da fake news é que hoje é diferente, porque antes a gente poderia ter uma fake news, distribuindo um panfleto, distribuindo um santinho falso. Hoje em dia não, hoje em dia é feito por uma rede social, é feito no WhatsApp, que o controle é muito mais difícil. Então a Justiça Eleitoral vai verificar, com um protocolo, com o Ministério Público Eleitoral, de se aquele perfil é fake, se aquele perfil é verdadeiro. Se aquele perfil foi verdadeiro, nós vamos determinar a retirada daquela notícia falsa. Se o perfil foi fake, nós vamos procurar o IP daquela máquina para ver quem proferiu, quem deu aquela notícia falsa. Isso tudo com acordos e tudo com uma investigação, que por isso que nós estamos montando um comitê de segurança e um comitê de inteligência dentro do TRE. Gente, eu conversei aqui no portal da Assembleia, no quadro Sala de Entrevista, com o diretor-geral do TRE do Estado do Maranhão, o Flávio Vinícius Araújo Costa. Muito obrigado por ter vindo, satisfação em recebê-lo aqui na TV Assembleia. Eu que agradeço, Juraci, estamos à disposição na Justiça Eleitoral do Maranhão. O quadro Sala de Entrevistas retorna na próxima sexta-feira. A seguir, Sabrina Aires comanda as principais informações no portal da Assembleia. Fique ligado.
Servidores da Assembleia estão sendo capacitados para manusear o sistema e-social. A implantação prevista para o início do próximo ano vai garantir ainda mais transparência e segurança fiscal ao Poder Legislativo junto aos órgãos fiscalizadores. A Escola do Legislativo está promovendo uma jornada de estudos focados no programa E-Social. O consultor João Luiz é de Porto Alegre e está ministrando aulas sobre o tema. Serão 20 horas de capacitação destinada aos servidores que irão alimentar o sistema E-Social. É mais uma obrigação tributária acessória criada pela Receita Federal do Brasil e que é uma das que encabeça realmente o projeto da Receita Federal do Brasil, mas criado por todo um comitê gestor do sistema social e que vem depois substituir uma série de outras obrigações que vão tornar-se extintas, como o DIRF, RAIS, GPIP, CAGED, tudo isso vai ser totalmente extinta ao longo do tempo. O E-Social foi instituído pelo governo federal por meio do decreto 8.373, de 11 de dezembro de 2014. A ideia é unificar as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, armazenando os dados da internet. Vai agregar todas as informações e vai liberar para todos os seus conveniados ou todos os órgãos que necessitem para a sua fiscalização, liberar essas informações. Essas instituições financeiras vão ter que buscar no Cadastro Nacional do E-Social as informações para poder aprovar ou não o cadastro do trabalhador. Quer dizer, a declaração de imposto de renda vai se tornar extinta também, será feito via certificado diretamente do canal do E-Social. Quer dizer, tudo isso é uma mudança de cultura, uma mudança muito forte, onde o arquivo digital passa a ser a nova forma de representar os negócios de uma empresa, não só privada, como a pública também. Segundo o diretor-geral adjunto da Assembleia Legislativa, em 19 de março desse ano, uma resolução legislativa assinada pelo presidente Otelino Neto instituiu a adequação do programa. A diretoria de Recursos Humanos, ela foi quem startou esse processo e ela motivou todas as outras diretorias. Então, esse curso ele serve para dar embasamento para todos os participantes, né, para que a gente possa fazer essa implantação na Assembleia de uma forma legal, segura e confiável. Em janeiro do próximo ano está prevista a implementação do E-Social para garantir ainda mais transparência e segurança fiscal ao Poder Público Legislativo junto aos órgãos fiscalizadores. E nós temos 6 meses para nós nos adequarmos a essas informações e começarmos a encaminhar as informações de acordo com as demandas que cada área for gerando de informações para que a gente possa consolidar isso num sistema e informar a Receita Federal. A Assembleia realizou uma sessão solene em homenagem aos 70 anos de fundação do Estado de Israel. A iniciativa foi do deputado Cabo Campos. Durante o evento, houve destaque para as ações de parceria entre Israel e São Luís. A iniciativa foi do deputado Cabo Campos e faz parte das comemorações pelos 70 anos de Israel. A homenagem foi feita por meio do embaixador do país aqui no Brasil, o diplomata Yossi Shelley. Cabo Campos destacou a importância do fortalecimento da relação entre o Estado de Israel e o Maranhão. Nós fomos provocados pela Frente Global Pós-Israel a fazer os 70 anos homenagem ao Estado de Israel, que esse ano completa 70 anos. Primeiro, que Israel é um grande parceiro do Brasil e já tem parcerias aqui com o governo do Maranhão através do agronegócio e da dessalinização da água, né? Nós temos aí a Baixada Ocidental Maranhense, onde a água ainda é saloba e nós temos essa tecnologia israelense que tira o sal da água e coloca a água com uma questão de qualidade. Parentes e amigos prestigiaram a sessão, que foi presidida pelo deputado Vinícius Louro. E a gente fica muito feliz hoje a presença aqui do embaixador Yossi Shelley, né, recebendo essa justa homenagem, um homem que já foi várias vezes condecorado, já tem um título de cidadão maranhense, já tem a medalha Manuel Beckman e hoje está aqui representando o povo de Israel, justamente nessa justa homenagem oferecida pelo deputado Cabo Campos. O secretário municipal de Agricultura representou o prefeito de São Luís, falou sobre a parceria entre a prefeitura e o Estado de Israel. O Maranhão, inclusive, mandou uma missão diplomática ao Estado de Israel no ano passado e esse ano nós vamos voltar lá. Eu, inclusive, deveria ter ido, não fui por problema de saúde, mas eu faço parte dessa comitiva
e é muito importante que a Assembleia reconheça de fato o Estado de Israel como um Estado independente e que faça essa homenagem de 70 anos, porque realmente o Estado de Israel tem dado uma contribuição gigantesca ao mundo inteiro, tanto do ponto de vista da agricultura quanto da tecnologia. O homenageado agradeceu a deferência, que representa um estímulo à amizade e às novas parcerias entre o Estado de Israel e o Brasil. Feliz de ser aqui para a sessão solene de 70 anos de Israel. Quero agradecer a vocês sobre essa oportunidade de ser com nós nesse momento, celebrar, comemorar os 70 anos do Estado de Israel, que chegou até hoje, depois muito dificuldades, muito perseguições. Agora nós estamos aqui com vocês, felizes. Equipes da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão estão fazendo reparos na adutora que se rompeu ontem no município de Bacabeira, na BR-135. Durante o serviço, a via sentido Rosário-São Luís vai ficar interditada e o outro lado da rodovia está funcionando em mão dupla. De acordo com a CAEMA, a previsão é de que os reparos sejam concluídos ainda hoje à tarde, quando será reiniciado o bombeamento da água para abastecimento das residências. De acordo com os dados da Associação de Pizzarias de São Paulo, o Brasil produz cerca de 1 milhão de pizzas por dia. Por causa desse volume de consumo, o dia 10 de julho foi a data escolhida para se comemorar o Dia da Pizza. Em São Luís, boa parte das pizzarias está oferecendo descontos durante toda a semana. E não importa o recheio, o lugar ou a hora, muita gente não resiste a essa delícia consumida em todo o mundo. Uma preparação culinária que consiste em um disco de massa fermentada, coberto de molho de tomate e ingredientes bastante variados, e onde não pode faltar algum tipo de queijo. Essa mistura de delícias resulta em um dos alimentos mais consumidos no mundo, a pizza. Nesta pizzaria no Centro Histórico de São Luís, todas as características e os ingredientes usados se tornaram um diferencial entre as pizzarias da cidade. E foi uma aposta para que o alimento se aproximasse ao máximo do que é feito na Itália. Puxando muito para o local, dos proprietários que são italianos, a gente queria trazer um diferencial para a cidade. Na época foi inaugurada a pizzaria há 10 anos atrás, então era praticamente a única pizzaria legítima italiana na cidade. Aqui o preparo da pizza é feito de forma bem artesanal, com ingredientes selecionados e frescos, assados em um forno a lenha. O pizzaiolo foi treinado por especialistas italianos para que o resultado fique bem próximo às pizzas tradicionais italianas. Marcos Paulo explica que o trabalho faz toda a diferença no sabor. Produtos de qualidade, fresco, como manjericão, como você está vendo, tirando do galho para poder ficar tudo na hora, tudo feito na hora, tudo quente, tudo mais gostoso. O sabor então pesa na hora de preparar uma pizza como essa sendo manual, né? Pesa porque praticamente está fazendo além de ser o esforço, e também faz com carinho também, que você sente, quando você faz aquela comida, você sente, você faz aquilo que você gosta, entendeu? É bom, principalmente quando você olha para a cara das pessoas e vê que chegam aqui, algumas falam a prova, ótimo, a pizza está melhor. De vez em quando uns falam que é melhor de São Luís. Historicamente, a pizza nasceu na Itália e era considerada um alimento de pessoas com poucos recursos financeiros. Ao longo dos anos, essa massa redonda, recheada de ingredientes deliciosos, passou a encher os olhos, principalmente a barriga de pessoas de várias partes do mundo e de todas as classes sociais. E a bem da verdade, é praticamente impossível resistir a um pedaço de pizza. Rafael adora pizza, mas prefere as que levam ingredientes mais tradicionais. Eu prefiro a mais tradicional, porque eu acho que o Brasil, por ter essa miscigenação de povos, também teve essa miscigenação na comida. E acho que meio que atrapalhou um pouco no caso da pizza, no meu gosto, entendeu? Mas a pizza tradicional é minha favorita mesmo.
Elliot é americano, já comeu pizza em vários lugares do mundo, mas confessa que não gosta muito de ingredientes que fogem do padrão original. Catupiry demais. Isso não me gusta, não gosto disso. Acho bem simples, com azeite de oliva, com carne, com queijo e tudo. Só acabou com isso. Seja tradicional, adocicado, regional ou moderno, este alimento que de tão irresistível ganhou uma data comemorativa pode e deve ser apreciado em qualquer ocasião. Afinal, só existe essa maneira de se referir de forma positiva à expressão em que tudo acaba em pizza. Deu água na boca. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e até amanhã.